Olá pessoal, tudo bem aí? Chegamos à videoaula sobre sequenciamento no ambiente OpenShop, que é um problema quando comparado com o FlowShop e o JobShop, ele foi menos estudado na literatura de sequenciamento. Também é um problema mais recente, ele surgiu mais ou menos 20 anos depois do problema de FlowShop, né, em 1976. Esse nome, OpenShop, foi dado por esses dois autores, o Gonzalez e Sani, nesse artigo desse ano aí. Ele funciona mais ou menos de forma semelhante ao JobShop, só que sem rotas definidas previamente. Lembra que lá no JobShop, né, as tarefas tinham rotas específicas pelas máquinas. Aqui não se tem rotas previamente definidas. Então as tarefas podem ser processadas em quaisquer máquinas, em quaisquer ordens, né? Então a gente precisa programar as operações de cada tarefa nas máquinas, né, em qualquer ordem, né, na ordem que for a melhor. Por isso, então, pode até ter tarefa que não passa por uma ou mais máquinas. Então, não é uma obrigatoriedade que as tarefas têm que passar por todas as máquinas. Muito bem, algumas aplicações que a gente pode exemplificar aqui é o caso clássico da oficina de reparos, né, que são reparos específicos em produtos ou equipamentos de grande porte, por exemplo, em aviões, né? Então é um caso específico do funcionamento do OpenShop. Ou então, centros de controle de qualidade, né, que podem realizar operações ou atividades simultâneas, né, de diferentes tarefas. Ou um outro caso, né, em serviços, que é a troca de informações, né, entre o satélite e múltiplos locais da Terra. A gente sabe que essa troca de informações, né, ela é feita por pacotes de informações, né, então o pacote todo precisa chegar, né, mas a ordem em que as unidades dos pacotes são enviadas pode ser que são diferentes nessas ordens, entende? Então essa programação das informações também pode ser feita analogamente ao ambiente OpenShop. Ou então a designação do comprimento de ondas em redes de fibra ótica. Como a gente vê aí, e a gente vem falando também nos ambientes de sequenciamento que a gente tem estudado aqui nessa disciplina, eles não servem só para ambientes de manufatura, de produção de produtos tangíveis, eles servem para serviços também, ou projetos, ou empresas, ou outras situações da vida real, da vida, né, situações quaisquer, que não a de produção específica de produtos, que a gente possa modelar de forma análoga aos ambientes que a gente vê aqui. Então essa é a importância da gente estudar os métodos de sequenciamento e os problemas clássicos para a gente conseguir resolver outros tipos de problemas, né, não especificamente os de indústria. Bem, agora naquele esqueminha visual, né, dos ambientes de produção, repara que esse esquema então do OpenShop é muito parecido com aquele que a gente viu lá no problema de JobShop. Só que repara que aqui as tarefas não têm rotas estabelecidas previamente, né? Então por isso a gente não representou aqueles arcos, aquelas setas pontilhadas que definiam, né, ou ilustravam as rotas, né, específicas nas máquinas, tá certo? Aqui não tem rotas previamente definidas. Por isso, então, a nossa solução aqui do problema é o sequenciamento em cada uma das máquinas, né? E assim como em outros ambientes, para o problema de n tarefas e m máquinas, a gente tem n fatorial elevado a m programações possíveis. Retornando àquela comparação que a gente já tinha mostrado, né, lembra que o FlowShop é um ambiente organizado em flow, em fluxo, né? Então shop é chão de fábrica ou ambiente, então é organizado ou estruturado pelo fluxo de tarefas. Então as tarefas tinham rotas padrão, né? Tinha aqui a passagem delas pelas máquinas seguia sempre o mesmo fluxo, né? Da máquina 1 até a enésima máquina, certo? No caso do JobShop, a gente já tinha visto também, né, que existiam rotas individuais para cada tarefa. Tá vendo? As rotas eram diferentes, né, para cada uma das tarefas. Eram rotas individuais. E no caso aqui do OpenShop, a gente já tinha mostrado isso também, só para recapitular essa comparação, né, a tabelinha lá das rotas não é preenchida, ou seja, não há rotas das tarefas nas máquinas. Então, assim que uma máquina ela é, ela é liberada, né, a gente pode programar ali uma operação de uma tarefa, tá bom?
Uma outra comparação visual que a gente pode fazer agora é com o gráfico de Gantt. Repara que quando a gente olha aí o gráfico de um Flowshop, dá para ver bem a estrutura do problema, né? A tarefa sempre começa na máquina 1, depois vai para a máquina 2 e depois para a máquina 3. Esse é um Flowshop permutacional, lembra? Que mantém a mesma sequência em todas as máquinas. Só que o que a gente vê aí é que uma operação de uma tarefa, né, uma tarefa nunca inicia numa máquina sem antes ter terminado na máquina anterior, né? Então tem essa cara típica, né, do gráfico de Gantt de um Flowshop. No caso do Job Shop e do Open Shop, tá vendo? A estrutura do gráfico, né, a gente consegue enxergar que visualmente o problema já é diferente, né? Existem máquinas ali, máquina 2 e máquina 3, iniciando o processamento de tarefas, o que não acontecia lá no Flowshop, né? Então, quando a gente olha um gráfico desse, a gente não consegue saber se é de um Job Shop ou de um Open Shop, porque a gente precisa ver a entrada de dados. A gente precisa saber se houve rotas em que essa programação está respeitando. Mas o que a gente pode afirmar com certeza, olhando nesse gráfico de baixo, é que ele não é de um Flowshop, né? Essa programação que a gente visualiza, né, claramente ela não obedece à estrutura linear, né, do fluxo lá do Flowshop, certo? Uma outra observação que a gente faz aqui é que em qualquer um desses ambientes, desses três ambientes que a gente já falou, e aqui a gente está falando enfaticamente sobre o OpenShop, é que a gente não pode programar operações diferentes da mesma tarefa de forma simultânea em mais de uma máquina, né? Então, embora a gente possa programar qualquer tarefa quando uma máquina está liberada, né, ela passa por aquela máquina, mesmo que ela não seja a primeira máquina, né? Por exemplo, a tarefa J2 começa ali na máquina 2, então a máquina 2 estava liberada, ela pode já iniciar o processamento de uma tarefa. Mas quando ela vai iniciar o processamento na máquina, em outra máquina, né, em outra máquina qualquer, ela tem que sempre esperar o término, né, naquela máquina que ela foi programada anteriormente, independentemente de qual seja essa máquina, certo? Então não pode haver operações simultâneas de uma mesma tarefa em mais de uma máquina, em qualquer um desses três ambientes, tá bom? Vamos detalhar um pouco mais agora o OpenShop, trazendo o mesmo gráfico de Gantt do slide anterior para este aqui, tá? Vamos observar um pouco mais essa estrutura. O que a gente vê aqui? Repara que antes o makespan, né, era definido pela última máquina, né? O instante final da última tarefa na última máquina definia, né, a duração do makespan, o makespan que a gente procura, né, e estava calculando. No caso do OpenShop não acontece isso. O makespan ele pode ser definido por qualquer uma das máquinas, né? Então vai ser definido por aquela máquina que tiver a maior carga. E nesse caso está acontecendo na máquina 1. Então repara que essa programação aí ela tem um makespan de 21, definido pela máquina 1. Tá vendo? A máquina 1 tem a maior carga, né? Então dessa programação a gente pode escrever uma relação matemática, que o makespan, o Cmax, né, ele é o maior, neste caso, né, dentre todas as somas das tarefas, né, para cada uma das máquinas. Então, repara ali, o casinho, né, a gente faz o K igual a 1. Então, para a máquina 1, a gente soma todas as tarefas. Para a máquina 2, a gente soma todas as tarefas. Para a máquina 3, a gente soma todas as tarefas. O maior valor dessa soma, dentre todas as máquinas, tá vendo? Ele nos dá ali um makespan para esse caso. Tá certo? Então, é uma relação matemática que serviu para este exemplo. Por que não serve para todos? Porque repara que nessa programação definida aí, onde o makespan é definido pela máquina 1, né, então na máquina 1 não teve tempo ocioso, os buraquinhos na programação, né, os tempos de máquina parada, não teve. Né? E pode ser que, dependendo do número de tarefas, dos tempos de processamento, a gente não consiga uma programação ótima sem tempos ociosos. Talvez a gente tenha que considerar, acrescentar ali os tempos para poder respeitar essa questão, né, da tarefa não poder iniciar simultaneamente em duas máquinas. Percebe? Então isso não vai acontecer sempre. Então essa relação matemática serviu para este caso. Tem um outro caso que a gente pode exemplificar aqui também. Este é um outro exemplo, os tempos de processamento são diferentes do gráfico de cima, tá bom? Então repara que aqui tem os tempos ociosos nas três máquinas, tá vendo? Os buraquinhos, né?
E repara também que a programação agora, o makespan, é definido pela última máquina, né? A terceira máquina aí, que define um makespan de 27. Então, é o caso que eu disse, ó, é um makespan definido por uma máquina, né? A máquina 3, em que nela tem lá um tempo ocioso. Repara que tanto no caso de cima, é o makespan ótimo, a gente consegue ver, né, no primeiro gráfico, que é o makespan ótimo, a gente pode até mudar algumas operações de lugar aí, mas a gente não vai conseguir um makespan menor do que 21, né, porque a gente já tem ali em pelo menos uma das máquinas a programação mais apertada possível. Isso também acontece na segunda programação, no gráfico de baixo, só que não em relação às máquinas, mas em relação às tarefas. Repara que para a tarefa 2 a gente não tem tempo de espera. Então, recapitulando, tempo ocioso são os buraquinhos, é o tempo ocioso de máquina. Tempo de espera é quando a tarefa não inicia imediatamente após o seu término numa máquina, né? Então, ela termina numa máquina e espera umas unidades de tempo para poder iniciar o seu processamento numa próxima máquina. Então, isso é tempo de espera da tarefa, né? Nesse caso, a gente pode escrever uma outra expressão matemática aqui, que é um somatório ao contrário. Agora a gente está somando para cada tarefa, tá vendo lá que no max, né? A gente faz o j variar de 1 até n. Então, para a tarefa 1, a gente soma os tempos dela em todas as máquinas. Para a tarefa 2, a gente soma os tempos dela. Para a tarefa 3, né? E assim por diante. E pega o maior tempo de processamento dentre todas as tarefas agora. Então, repara que o makespan foi definido pelo maior tempo de processamento da tarefa 2 nessa programação de baixo. Então, essa marca, essa linha tracejada vermelha, ela mostra bem isso, que não há tempo de espera entre as operações dessa tarefa 2. Tá vendo? Então, isso prova que essa programação ela é ótima. Para esse segundo exemplo, o makespan ótimo é 27 também. Não tem jeito de melhorar essa programação, uma vez que a tarefa 2 está definindo o makespan e já está programada aí de forma mais apertada possível. Não dá para apertar mais, né? Dá até para mudar as outras tarefas de lugar, de posição aí. Isso significa então que existiriam várias programações ótimas com o mesmo makespan 27. Né? Então, ou seja, a gente tem, isso é possível nos problemas de otimização, né? Problemas com várias soluções, múltiplas soluções. No caso, soluções aqui são as posições, né, as sequências das tarefas nas máquinas, né, com o mesmo makespan ótimo de 27, certo? Muito bem, então juntando esses dois casos aqui, o que a gente pode afirmar dessas duas expressões matemáticas é que o makespan ótimo, né, ele vai ser sempre maior ou igual a uma dessas duas situações. Então, o que a gente faz para uma programação genérica, né? A gente calcula a primeira expressão azul, calcula a segunda expressão azul. Repara que elas não dependem de programação. A gente pode pegar simplesmente os dados do problema, lá, a tabela dos tempos de processamento e fazer esse cálculo, né? E a gente pega então esses dois valores, compara eles, né, e pega o maior dos dois. Está vendo que tem um max ali antes das chaves? Né? Então, dentro das chaves, a gente está calculando as duas expressões azuis. Né? Então, das duas azuis, a gente pega o maior valor dentre essas duas. Só que, como eu disse, pode haver tempo ocioso, né, entre as tarefas da máquina 1, no primeiro exemplo, ou seja, tempo ocioso na programação ótima, ou então pode haver tempo de espera na programação de baixo, né, no caso em que é definido pelo maior tempo de processamento de uma tarefa, né, e pode ser que a gente tenha que inserir aí um tempo de espera entre as operações da tarefa 2, a laranja, né, e não há uma programação melhor sem inserir esse tempo de espera. Então, por isso, né, por essas possibilidades, né, dependendo muito do número de tarefas, do número de máquinas, da distribuição dos tempos de processamento das tarefas nas máquinas, né, então dependendo de tudo isso, é que a gente não pode afirmar que o makespan vai ser sempre uma dessas duas possibilidades. A gente já viu aí, já falei, a gente já sabe que o makespan ótimo, então, para todos os casos, né, para o caso do problema genérico com M máquinas, né, o makespan ótimo vai ser sempre maior ou igual, né, a essas duas situações aí.
que a gente viu, a gente já conhece, tá bom? Esse valor, então, do lado direito aí da equação é chamado lower bound, ou limitante inferior, tá? Porque é uma medida de comparação. Vamos detalhar um pouco melhor o que é esse lower bound aqui para o problema do Flowshop com M máquinas. Então, só trazendo para cá a mesma expressão que a gente tinha no slide anterior, né? Tá vendo aí, ó? O makespan ótimo, né? O Cmax asterisco, ele vai ser sempre maior ou igual a uma daquelas duas situações, né? Então, na melhor hipótese, uma daquelas duas situações vai definir o makespan, que foi o caso das duas, né? Em cada uma delas, né? Teve uma dessas duas situações definindo, né? E o lado direito a gente chama de lower bound. Por quê? O que significa um lower bound, um limitante inferior? A definição é essa aí. Um lower bound, ele é um valor sempre menor do que o makespan ótimo. Por isso lower, né? Inferior, é sempre menor. Né? E ele é definido por uma expressão matemática com base na estrutura do problema e que não precise da sequência para calcular esse lower bound. É exatamente o que está acontecendo nessa expressão de cima aí do lado direito, o lower bound que a gente falou. Né? Esse max, esse somatório, tá vendo? Eles foram definidos com base na estrutura do OpenShop que a gente viu nos gráficos e eles não dependem de uma sequência. Porque se a gente precisar de uma sequência para calcular o makespan, isso é um método de solução, isso não é um lower bound. Né? Um lower bound, então, é um número, uma referência numérica que serve para calcular justamente a qualidade dos métodos que a gente vai definir depois, uma heurística, uma meta-heurística, né? E que não precise estabelecer a sequência. Né? Então, por isso aí, é definido com base numa expressão matemática. Né? Então, como a gente não tem como afirmar, garantir sempre que vai acontecer aquela situação da expressão matemática, né, a gente tem que garantir que o makespan vai ser sempre menor do que... desculpa, maior, né? Então, esse lower bound vai ser sempre menor do que o valor ótimo, né? O makespan ótimo. Por isso, então, que a gente tem que definir o maior valor do makespan, do lower bound possível. Vou repetir, desculpa a confusão, olha só. A gente tem que definir expressões com o maior valor do lower bound possível. Quanto maior o valor do lower bound, concorda que mais próximo do makespan ótimo ele vai estar? Né? Se ele é sempre menor ou igual ao makespan ótimo, né? Então ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Isso são valores de lower bounds muito ruins. Então a gente precisa procurar expressões que fazem somas, comparações, né, que sejam o maior valor possível, para se aproximar o máximo possível do makespan ótimo. Por isso, então, aquelas expressões são todas lá com max, né? A gente pega sempre o maior valor dentre os calculados, certo? Então, assim, com base em tudo isso que a gente falou, essas definições de lower bound da expressão, a gente pode definir que o lower bound é igual a esse lado direito, que é exatamente a mesma coisa que a gente já tinha feito, só escrevendo agora aqui como uma expressão matemática. Então, quando a gente tem esse número, a gente calcula esse número do lower bound, isso serve para nos dar uma referência, né, da qualidade da solução, tá? Da solução de um método, uma heurística, por exemplo. Beleza? Muito bem, então vimos aqui sobre a estrutura do OpenShop. Agora vamos falar sobre os métodos de solução. Do mesmo jeito que a gente tinha lá no Flowshop e no JobShop, algoritmos que davam a solução ótima para o caso do problema com duas máquinas, aqui também a gente tem. Né? Lembra que para o caso do Flowshop, o algoritmo de Johnson dava a solução ótima para o problema com duas máquinas. No caso do JobShop, o algoritmo de Jackson dava a solução ótima para o caso com duas máquinas. Né? Aqui também a gente tem o algoritmo de Gonzalez e Sani, naquele mesmo artigo fundador, né, naquele artigo em que ele deu o nome para esse problema de OpenShop, né, ele propôs esse algoritmo que dá também a solução ótima para o problema de OpenShop, esse aqui que a gente está vendo, com duas máquinas e minimização do makespan. Mas a gente não vai apresentar ele aqui, então tá aí a referência, quem quiser olhar lá por curiosidade. Tá? A gente vai ver uma regra de prioridade, que é muito mais simples. Quando a gente tem uma regra de prioridade, que é mais simples que um algoritmo, é claro que a gente prefere, né? Então essa regra, ela aparece no livro do Pinedo, a edição de 2016, a mais recente, né? O livro do Pinedo é um livro
básico, assim, fundamental, um dos mais famosos na área de sequenciamento, né? Então tem lá essa regra LAPT, que do inglês, né, são as iniciais de Longest Alternate Processing Time First. Então não é a regra LPT que a gente tinha visto antes, tá? É uma regra nova, a gente não tinha falado dela ainda, tá? A gente só vai ver aqui como ela funciona e depois vai ver funcionar num exemplo numérico que é melhor, né? Então, só para enfatizar, ela dá também a solução ótima para o problema do Open Shop, desculpa que tem um errinho aí. Um Open Shop, tá? Para o Open Shop com duas máquinas e minimização do Makespan. Como que ela funciona? Ela faz a programação, né, das tarefas, tá? Nas máquinas, priorizando aquela tarefa com o maior tempo de processamento na outra máquina, tá? Então, por isso não é a LPT, tá? E no caso, isso priorizando as tarefas que ainda não foram programadas em nenhuma das duas máquinas, tá? Quando já tiver uma tarefa programada já, né, em pelo menos uma das duas máquinas, então aí a gente pode seguir qualquer ordem. É uma regrinha muito simples mesmo, né? E já dá aí a expressão do Makespan ótimo para o caso do OpenShop com duas máquinas. Tá bom? Repare então que ela contempla ali os dois somatórios que a gente tinha visto antes e mais um outro somatório, né, que tem ali, são três termos e pega o maior deles. Tá bom? Vamos ver ela funcionar num exemplo numérico que é muito melhor, né, para compreender e ver as relações. Tá vendo aí o OpenShop com duas máquinas? Né, os dados dos problemas são muito parecidos, né? Então são 5 tarefas, os tempos das duas máquinas, e a gente vai construir aqui a solução, ou seja, a sequência para cada uma das duas máquinas, M1 e M2. O que essa regra diz então? Ela diz assim, procure nessa tabela dos dados o maior tempo de processamento. No caso aqui é o 14. Muito bem. Então programe essa tarefa J4 na máquina oposta onde está, né, onde tá esse tempo maior aí. Então se o tempo maior é na máquina 1, a gente vai programar J4 na máquina 2. O que a gente está fazendo aqui? A gente está antecipando a programação, né, deixando para o final aquelas tarefas grandonas. Então, se a tarefa J4 é grandona na máquina 1, né, dura 14 unidades na máquina 1, então a gente vai fazer uso do 6, do tempo pequeno, que é 6, na máquina 2. Assim a gente prioriza, né, os menores tempos no início da programação de cada máquina, né, deixando as maiores tarefas para o final. Tá bom? Beleza, programamos a tarefa J4. Agora vamos procurar o maior tempo de processamento aqui nessa tabela, dentre as tarefas ainda não programadas em nenhuma das duas máquinas. Então a gente já não olha mais para J4, tá? O maior tempo aqui agora é 10. Tá vendo? Na tarefa J3. Né? Então, de novo, o maior tempo da J3 é na máquina 2. Então nós vamos programar J3 na máquina 1. A programação é sempre oposta o tempo de processamento maior que a gente encontrou, tá bom? A gente vai priorizando sempre tarefas que não foram programadas em nenhuma das duas máquinas. Então, J3 e J4 já foram. Qual é o maior tempo de processamento agora? É 9. Né? Então, a gente vai programar J2, como o maior tempo é na máquina 2, a gente programa J2 na máquina 1. Tá vendo? É sempre opostamente. Esse é o nome da regra, tá? O próximo maior tempo é 8. J1, né? Vamos programar J1, como o maior tempo é na máquina 1, vamos programar J1 na máquina 2, tá? Maior tempo agora, 6, né? Com J5 na máquina 1, então vamos programar J5 na máquina 2, tá? Essa é a regra. Depois do passo 2 dessa regra, ela diz assim, programe o restante das tarefas em cada máquina em qualquer ordem. Olha que fácil, né? Então, na máquina 1 já tem J3 e J2, a gente completa ali as três que faltam em qualquer ordem. Eu costumo usar os índices aí, né, para não perder. Então, a gente programa ali em qualquer ordem, pronto. Essa programação, ela nos dá a solução ótima para o Makespan no OpenShop com duas máquinas, tá bom? Fica de exercício para vocês construírem o gráfico de Gantt e calcular o Makespan dessa programação, tá bom? Tem um segundo exemplo aqui também, que tem tempos bem específicos aí, tá? Também é um OpenShop com duas máquinas e minimização do Makespan, só com 3 tarefas. Então, façam esse exercício, apliquem essa regra que a gente viu,
neste exemplo 2, tá bom? Agora a gente vai ver um modelo matemático para o OpenShop, para a gente ter um método de solução que resolve o problema com qualquer número de máquinas, né? Então, para problemas pequenos com 2 máquinas, a gente usa essa regra LAPT que a gente viu. Para problemas com mais de 2 máquinas, a gente pode fazer a modelagem e obter a solução ótima, tá? Esses são os parâmetros do problema, são os mesmos que a gente tem visto, né, antes. E agora a gente vai então utilizar a formulação baseada em precedência, tá bom? Que é a melhor dentre as formulações implementadas por Naderi e Zandier em 2014 para o problema de OpenShop com a restrição no weight. Entendeu? Então lá o problema dele é um pouquinho diferente do nosso aqui. A gente está estudando aqui o problema clássico. Ele já estudou a inclusão da restrição no weight. E dentre todas as formulações que ele implementou, a formulação baseada em precedência foi a melhor, então por isso que eu a escolhi para trazer para cá. Então, no nosso caso aqui, é o problema clássico, eu adaptei a formulação desses autores, tá, para trazer para cá. Temos aqui então o parâmetro, né, se ela é a formulação baseada em precedência, vai ter o valor Big M, ou o Vzão, né, o valor suficientemente grande, né, que a gente já usou em outras formulações, e as nossas variáveis vão ser primeiro, x, então vai ter 3 índices, ó, vai ser x e jk, que vai ser igual a 1 se a tarefa i é programada em qualquer posição antes da tarefa j. Né? Tá vendo? É baseado em precedência. Isso na máquina k. Então, para cada máquina, a gente vai ter uma variável dessa aí, x e jk. Tá bom? A outra variável que a gente vai ter aqui é y. Tá? A gente vai ter uma variável análoga agora para comparar as operações de uma tarefa nas máquinas. Né? Então, o yjkl vai ser igual a 1 se para uma determinada tarefa j, né, ela é primeiro programada na máquina K e depois programada na máquina L. Entendeu? Então, aqui a gente está controlando com essa variável a ordem em que uma tarefa passa pelas máquinas. Tá bom? No x, a gente está controlando para cada máquina a ordem em que as tarefas passam nessa máquina. Aqui a gente está controlando a ordem que uma tarefa passa pelas máquinas. Tá? Muito bem, e temos também a nossa conhecida variável CJK, que é o instante de término da tarefa J na máquina K. Podemos passar então para o modelo matemático, a formulação baseada em precedência. Né? Temos aqui, né, uma relação que a gente já sabe que o instante de término, né, de uma tarefa J em qualquer máquina vai ser sempre pelo menos o seu tempo de processamento. Isso não vale mais agora só para a primeira tarefa, tá? Vale para todas as tarefas. Então, qualquer uma das tarefas, em qualquer uma das máquinas, o instante de término dela vai ser sempre pelo menos o seu tempo de processamento. Está escrito aí. Agora a gente tem o par de restrições disjuntivas para a variável x e jk. A gente já falou de disjuntivas, vocês já implementaram modelos, então eu não vou detalhar mais aqui, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. E também a gente precisa agora de um par de restrições disjuntivas considerando as variáveis y, j, k, l. Então o raciocínio é análogo, só que agora a gente faz a comparação dos instantes de término para a mesma tarefa, considerando cada par de máquinas, as máquinas k e l. Tá bom? Então estudem aí as relações com calma, né? Olhem os slides, né, detalhadamente. O cálculo do Makespan, então, vai ser sempre o maior tempo dentre todos os instantes de término de todas as tarefas em todas as máquinas. Lembra que aqui o Makespan não é mais definido pela última máquina, mas por qualquer uma delas, então tem que pegar o maior dentre todas as possibilidades. E por fim, temos aqui o domínio de todas as variáveis consideradas aqui neste modelo, as binárias e as não binárias, né, as inteiras. Tá bom? Estas são as referências da nossa aula. Assim a gente finaliza. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.